Boa tarde, meus amores. Hoje, na aula de ciências, nós vamos estudar os animais. Na aula anterior, nós estudamos sobre os fungos. Conhecemos um pouco sobre os fungos. E hoje a gente vai falar um pouco dos animais, conhecer um pouco sobre esses animais. Esses animais nós vamos estudar no reino dos animais, né? Aqui nas ciências, a gente vai estudar o reino dos animais. Aqui nós temos algumas imagens de animais para vocês. Então, aí, a gente vai estudar agora para saber quais são as características que vão definir esses animais ao grupo, ao reino Animalia, que é chamada assim. Então, nós temos as principais características que vão ser pluricelulares, significa dizer que eles têm muitas células. Todos os animais possuem muitas células, pluricelulares ou multicelulares, que eles são chamados. Eles vão ser considerados eucarionte, ou seja, o núcleo das células deles vão ser definidos, eles vão ter um núcleo definido dentro das suas células, por isso que eles são considerados eucariontes. E mais uma característica muito importante para definir os animais é que eles vão ser heterótrofos. Significa dizer que eles vão precisar de outro ser vivo para sobreviver, para se alimentar. Então, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento como as plantas. Eles vão precisar de outros seres vivos para sobreviver. Por isso que são considerados heterótrofos. Então, essas são as principais características para definir os animais no reino só para eles. E nós vamos continuar falando que esses animais, eles são divididos em dois grandes grupos, invertebrados e vertebrados. Hoje nós vamos começar vendo os invertebrados, só apenas o início dos invertebrados. A gente vai chamar de invertebrados 1, porque esse grupo, ele é um grupo bem grande, ele vai ter 8 filos, então a gente vai estudar só 2 filos na aula de hoje. Zoologia, gente, significa zoo, animal, por isso que zoológico é um local onde tem animais, né? E logia significa estudo. Os animais invertebrados, eles vão ser classificados como animais que não possuem crânio e nem possuem coluna vertebral. Não significa dizer que eles são invertebrados e não possuem um esqueleto. Eles não vão ter o quê? O crânio e a coluna vertebral. Mas não significa dizer que eles não tenham um possível esqueleto, ok? A gente vai estudando no decorrer e eu vou explicando para vocês. O filo dos invertebrados, gente, ele vai ser classificado em 8 filos, como vocês podem ver nas setinhas. O primeiro filo vai ser o chamado filo dos poríferos, que é o que a gente vai estudar hoje. Filo dos quinidários, filo dos plateumintos, nemateumintos, anelídeos, molúsculos, artrópodes e equinodermos. Nós vamos estudar daqui por diante esses 8 filos dos animais invertebrados. Hoje nós só iremos estudar 2 filos, poríferos e quinidários. Se vocês não entenderam, gente, vocês podem acompanhar no livro de vocês, lá no capítulo 5, ou então vocês podem voltar o vídeo e ouvir novamente, ok? Começando com o filo dos poríferos, nós vamos ter aqui a imagem do Bob Esponja, né? Porque o Bob Esponja, ele vive no fundo do mar. É um desenho, lógico que fictício, mas o Bob Esponja vai representar o filo dos poríferos, porque realmente existem esponjas dentro do mar. Então, de onde é que vem esse nome poríferos? Ele vem de poros, né? Ele vai ser conhecido como esponjas do mar, ou também eles vão ser conhecidos como animais filtradores. Eles vão se alimentar, gente, eles vão se reproduzir, eles vão fazer todas as funções que um ser vivo faz. Então, por isso que eles vão ser considerados animal, porque ele vai ser eucarionte, pluricelular e vai ser heterotrófico.
Então, são chamados também de animais filtradores, porque eles se alimentam por filtração, filtrando a água. Eles são considerados animais aquáticos, marinhos e também algumas espécies de água doce. Só que eles vão ser animais que eles não vão se locomover. Por não se locomover, eles vão ser chamados de sésseis. O corpo da esponja, gente, aqui eu tenho algumas imagens de esponjas no fundo dos mares, ok? E aqui, nessa próxima imagem, eu vou mostrar para vocês as principais células e estruturas das esponjas, ok? Ela vai estar dentro do corpo dela, uma imagem microscópio. As principais células vão ser os coanócitos e os amebócitos. Os coanócitos vão filtrar as partículas que estão na água e a partir dessas partículas, essa esponja vai se alimentar. E os amebócitos vão ter a função de distribuir o alimento para todo o corpo da esponja. Ainda a gente tem estrutura para complementar, que são chamadas de estruturas que vão dar sustentação a esse animal, que é o pinacócito, os porócitos, que é por onde vão entrar a água, e as espículas, que vão ser como se fosse uma estrutura que vai dar sustentação a esse animal. Então, as duas células vão ser chamadas de coanócitos e amebócitos, e essas três vão ser estruturas que vão fazer parte do seu corpo. O segundo filo vai ser chamado filo dos quinidários, ou ainda em outros locais eles podem ser chamados de selenterados. Aqui nós temos águas-vivas, que são animais que estão no mar, que vão representá-lo. O que é que esses animais vão ser? Eles vão ser chamados, as principais características deles, eles vão ser conhecidos como animais urticantes, ou seja, eles vão ter estruturas que vão liberar uma substância que vai ser tóxica, e essa substância ela pode queimar o nosso corpo se a gente entrar em contato com eles. São um pouco mais desenvolvidos que os poríferos, só um pouco mais. São todos animais aquáticos, sendo a maioria marinho, e eles vão apresentar duas formas, gente, que é muito importante vocês conhecê-las. Os selenterados, eles vão apresentar as formas de pólipos e medusas. Quando é que eles são pólipos? Eles vão ter um formato de um tubo cheio de tentáculos, podem viver fixos e eles vão ser representados por quem? Pelas anêmonas do mar, pelos corais, né? As hidras vão ser animais que vão representar os quinidários na forma de pólipos. Qual é a característica que vai defini-los? É que eles não vão se locomover. Já as medusas, gente, elas vão ser ao contrário. Elas vão ter o corpo em um formato de um guarda-chuva, como vocês podem ver aí na imagem, invertido. Eles vão ter uma abertura que vai corresponder à boca, na parte inferior do animal, por onde ele vai se alimentar. E ao contrário dos pólipos, eles vão ter vida livre. Eles vão flutuar na água, nas águas marinhas, e aí eles vão viver livremente dentro dos mares. Vão ser chamadas também de as águas vivas. Aqui eu tenho duas imagens. Uma de uma caravela portuguesa e a outra de uma água viva. Então, a diferença dessa imagem é porque eles vão ser invertidos, como no formato de um guarda-chuva, e eles vão se locomover. Já os pólipos, eles vão viver fixos, ok? Então, gente, aqui eu tenho um pouquinho da nossa explicação sobre os dois primeiros filos, que vão ser os poríferos e os quinidários, e a gente dá continuidade nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até as próximas aulas, se Deus quiser.